Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Vamos hoje falar sobre o Sul Asiático. Bom, o Sul Asiático compreendendo principalmente a Índia e o Paquistão. Bom, desde 1858, essa região ela era dominada pelo Reino Unido, pelos britânicos. Então você tinha ali um domínio inglês. A Índia iniciou esse movimento de independência desde o final do século XIX. Então, no início do século XX, existiu-se movimentos para conquistar a independência da Índia do domínio britânico. Porém, houve uma lei dos britânicos que proibia qualquer movimento que houvesse falar sobre a sua independência. E na década de 20, surge Mahatma Gandhi com o movimento de independência da Índia, pois a Índia, até então, colônia da Inglaterra. Ele chegou a ser preso algumas vezes, né? Sugeria boicotes e tudo pela independência. Porém, no pós-Segunda Guerra Mundial, tanto a Índia como o Paquistão, eles vão conseguir a sua independência. Isso é a partir de 1947. Então, houve uma votação no Parlamento Britânico, o qual se foi aprovado a independência desses países. Então, você teve a independência da Índia e do Paquistão. Porém, o Paquistão se dividiu em dois: Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental, mais tarde, ele vem se tornar independente, surgindo assim um país conhecido como Bangladesh. Então, obviamente que devido a esses períodos coloniais, esses países não conseguiram se desenvolver. Bom, na Índia temos o sistema de casta, que tem de origem associada à divisão do deus Brahma, criador do universo. Então, você teria o quê? O deus Brahma surgido dos seus membros, a sociedade, né, que fica entre a casta da cabeça, que seria os Brahmanes, dos braços, que seria os Kshatriyas, os Vaisas seriam as pernas e os Sudras, que seria o pé. Então, embora seja uma divisão, um processo religioso, ele está incluído dentro da sociedade indiana. Então, qual é o problema? É a divisão social que é definida por caráter hereditário, impossibilitando, então, a ascensão social do indivíduo. Então, a casta maior seria os brahmanes da cabeça, segundo, dos braços, as pernas e, por último, os pés. Então, rico só pode casar com o rico, vai ficar rico e o pobre sempre pobre. Então, você não vai ter essa ascensão social de poder econômico das castas mais baixas. Então, se torna-se hereditário. Meu pai só pode casar com a minha mãe da mesma casta. Nasce eu e assim vai. Então, por exemplo, uma filha minha jamais poderia se casar com uma pessoa da casta inferior e nem superior. Então, isso foi extinto, né, legalmente. Há uma lei que proíbe essa separação desde a sua independência em 1947. Mas esse sistema ele está muito enraizado, presente, embora seja proibido por lei, ele está enraizado na cultura da sociedade indiana. Então, ele é reproduzido pelas famílias até hoje, principalmente nas porções menos desenvolvidas do país. E esse processo, inclusive, né, é um obstáculo para o desenvolvimento indiano, uma vez que inibe a ascensão social e limita a expansão de enorme mercado consumidor nesse país. Quando você fala no panorama econômico, então o PIB da Índia ele é um dos maiores, ele é alto. A
Até então, colônia era subdesenvolvido, país pobre. Então você vai ter o seu processo de crescimento na sua independência após a Segunda Guerra Mundial e o segundo momento na década de 90. A Índia então era fechada para o mercado externo. Então houve pouco crescimento na manufatura, na indústria têxtil. Quando a Índia ela vai se abrir, né, para o mercado externo, então houve muita privatização, chegada de estrangeiro, investimento estrangeiro. Então houve então esse crescimento. Estados Unidos, da Europa, do Japão. Então você teve o que? Centros tecnopolos, industriais, soft, tecnologia, assim como você teve, né, importante exportação de quê? De cérebro, de pessoas, né, inteligentes para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Então houve um desenvolvimento da indústria, houve esse comércio com a Europa, Estados Unidos, com os BRICS, Brasil, Rússia, né, Índia, China e a África do Sul. Então você teve ali cidades que houve esse crescimento, principalmente cidades históricas como Calcutá, Mumbai, que houve esse desenvolvimento. Bom, na região ali nós temos a Caxemira, que é o que? Após a independência, a Índia e o Paquistão em 47, a região da Caxemira ficou dividida entre essas duas nações. A maior parte da população era muçulmana e desejava a independência da Caxemira. Então, o governo paquistanês, não concordando, considerava o Paquistão um país incompleto, então houve o quê? Não aceitou que a Caxemira fosse para a Índia. Então, houve guerras entre a Índia e o Paquistão, e o conflito agravou tanto que a China desenvolveu um programa nuclear. Então você tem ali uma parte da China, a outra da Índia e a outra do Paquistão. Então essa disputa, além da China, então a Índia também desenvolveu o seu programa nuclear. Ela se associou à União Soviética e logo em seguida também o Paquistão. Então esse conflito, infelizmente, é preocupante, visto essas nações, né, que não assinaram o acordo de não proliferação de armas nucleares. O conflito matou dezenas de milhares de pessoas que existem até hoje. Então, nós vamos ficar aqui nessa videoaula sobre o Sul Asiático e vamos então até o nosso próximo encontro.